Olá, eu sou Melissa, vou falar um pouco sobre o diagnóstico e contextualização sobre a transparência pública, sobre o acesso à medicação e informação em Teofilândia, em especial no povoado de Mirante. Mas para começar a abordar esse assunto, a gente vai voltar no tempo da história, ali para o meado do século XVIII, lá em Teofilândia, onde tudo começou através de dois irmãos vaqueiros que, num período de seca, estavam procurando água e alimento. E daí eles chegaram a um arraial onde encontraram um afloramento rochoso com água e ali eles se instalaram. E aí transformaram o local, posteriormente, em uma fazenda, e com o tempo ela foi povoando. E em anos mais recentes, essa cidade ela foi emancipada, né? Mudou de nome, foi emancipada de Serrinha. E em abril de 1962, ela ganhou um novo nome em homenagem ao filho da cidade chamado Joaquim Teófilo de Oliveira, que era um contador. E atualmente a população de Serrinha ela gira em torno de 21 mil habitantes, né? Conforme os dados mais recentes do IBGE. O IBGE ele ainda nos ajuda a fazer um contexto, né, social e econômico, mostrando ali que a economia de Teofilândia ela perpassa o comércio varejista, a educação, a construção civil, mas o carro-chefe ainda é a agricultura. E também existe ali alguns projetos que são voltados à transformação de resíduos orgânicos, né, em adubo, justamente que vão contribuir para a conservação da caatinga. Mas como o nosso foco em Teofilândia é o distrito de Mirante, né? Esse povoado ele é um dos mais afastados de Teofilândia e ele abriga cerca de 12 fazendas no local. E segundo o censo, a renda média para cada morador é de cerca de R$ 256. Então a gente aí consegue identificar, perceber que há uma necessidade daquela população para ter realmente acesso aos seus direitos. Nós sabemos que é direito de todos a saúde, mas o foco do nosso trabalho ele não é esse, é de verificar se o município ele está realmente cumprindo a Lei 14.654 de 2023, que foca no controle social, em melhorar a gestão e evitar a desinformação, principalmente para essa população mais carente e que mora em regiões muito mais afastadas. Isso porque o objetivo dessa lei é que a gestão ela fica obrigada a disponibilizar nas suas páginas, né, de informação e transparência o controle dos estoques de medicamentos existentes nas farmácias populares, né, públicas, e que haja uma atualização quinzenal para essa população. Então, o diagnóstico que nós identificamos é justamente que a falta da informação e da reposição desses medicamentos ele gera uma grande insatisfação por parte dos munícipes. E como eles relatam, é uma sensação de abandono. E com isso traz muitos ruídos a respeito das informações. E também contribui para a falta de confiança na gestão e numa insatisfação em especial para quem trabalha diretamente com o público e que utiliza esses serviços. Eu fico por aqui, mas os colegas agora continuam com essa pesquisa. Então, falando um pouquinho, né, sobre as diretrizes legais do nosso projeto no âmbito institucional, né, a gente observa que as farmácias populares elas enfrentam alguns desafios logísticos e estruturais, né? Então, desde o abastecimento até o armazenamento e principalmente, que é o que a gente está focando aqui também, né, a questão da comunicação com a população. Então, a ausência dos sistemas, né, padronizados, acessíveis para a divulgação da disponibilidade de medicamentos dificulta, né, o cumprimento da legislação vigente e limita também a atuação do controle social, né? Então, a gente está passando aí por uma fase de transição, né, da administração burocrática para a nova gestão pública chamada NGP. E nessa NGP, ela estabelece, né, a eficiência e a transparência como eixos centrais de uma administração responsável e inovadora, né? Então,
Nesse novo paradigma aí, a gestão, né, dos recursos públicos, né, incluindo o medicamento, obviamente, ela não pode se limitar apenas a aspectos técnicos, né? Então, ela deve incorporar aí mecanismos de controle e de abertura social, tá? Então, o fornecimento desses medicamentos essenciais, como parte da assistência, né, farmacêutica, ela é uma condição de integralidade do SUS, né? Então, conforme aí a gente é estabelecido na Lei número 8.080 de 1990. Então, a dificuldade de acesso à medicação, seja por desabastecimento real, ou seja pela ausência, né, de informação sobre a sua disponibilidade, ela configura uma falha, né, na concretização do direito fundamental à saúde. Então, gera uma omissão estatal e fere também o princípio da dignidade humana, né? Então, é um princípio que ele é publicado também na Constituição, né, de 88, né, que exige que atos, né, e informações públicas sejam amplamente divulgados, né, de forma a permitir o controle social e garantir também a lisura na aplicação dos recursos, tá? Na área da saúde não é diferente. Então, o cumprimento desse princípio ele é vital, né, especialmente considerando a descentralização do SUS, tá? Embora o sistema único, né, embora o sistema de saúde seja estruturado, ele é de ela é responsabilidade dos 3 entes federativos. Porém, né, o município ele compete diretamente à execução das políticas públicas, né? Inclusive quando a gente fala sobre transparência, né? Então, a legislação que a gente tem aí mais recente para impor, né, essa divulgação é a Lei número 14.654, né, de 2023, que reforça, de fato, a competência, né, do município em exercer a política de transparência mais vinculada a um padrão federal de obrigatoriedade e periodicidade. Então, nessa lei 14.654, que ela foi sancionada em 23 de agosto de 2023, ela é a peça fundamental do nosso projeto, né? É a fundamentação legal do nosso projeto e ela torna obrigatória a divulgação online dos estoques de medicamento nas farmácias do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Então, conforme o texto ali, né, lá no artigo 6, ela impõe as diferentes instâncias gestoras, né, do SUS ficam obrigadas, né, a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques dos medicamentos das farmácias, né, de forma pública, né, com atualização quinzenal, tá? Então, de forma acessível aí a qualquer cidadão comum. Então, essa lei entrou em vigor 180 dias, né, depois da sua publicação oficial de 24 de agosto. E os elementos cruciais dessa lei são os que eu falei, né? A obrigatoriedade, que não é uma faculdade, mas um dever legal, né? De expor essa informação. O meio, né? O meio específico, que é divulgação em páginas eletrônicas, né? De forma online. E também a periodicidade, né? Que é uma atualização quinzenal. Então, a exigência de atualização quinzenal, ela confere, né, uma transparência na função do monitoramento em tempo quase que real ali, crucial de fato para a gestão logística e otimização também da cadeia de suprimento, né? Contudo, aí, a implementação dessa política, ela ainda é limitada, né? Como a gente viu no município que a gente está trabalhando aí, que é Teofilândia, Bahia. Bom dia, professores. Então, a nossa justificativa e fundamentação, né? Esse é um projeto, ele é muito importante, porque ele ajuda a garantir que as pessoas tenham acesso às informações sobre medicamentos oferecidos pelo Sistema Público de Saúde. Hoje, muitos pacientes enfrentam, né, dúvidas e dificuldades por causa da falta, né, da informação sobre o que está disponível, além da distância até o centro da cidade para conseguir esses remédios. Com a nova gestão pública, princípios como eficiência, transparência e responsabilidades passaram a ser fundamentais. E quando falamos de saúde, isso é ainda mais sério, né? Porque a Constituição ela garante que o acesso ao atendimento e às medicações é um direito de todos. Então, leis como a Lei de Acesso à Informação e a mais recente, né, a Lei 14.654 de 2023, reforçam esse dever, né, do poder público. Essa última lei, ela tornou obrigatória a divulgação online dos estoques, né, de medicamento do SUS,
com atualização a cada 15 dias. Ou seja, é responsabilidade do município disponibilizar essas informações de forma clara, atualizada e acessível para toda a população. Na prática, isso permite que mais controle, né? Mais controle, melhora a gestão dos estoques e garante que o cidadão saiba onde e quando encontrar o medicamento que precisa, né? O objetivo mesmo é fortalecer a transparência e assegurar que o direito à saúde seja realizado e cumprido. Boa noite, meu nome é Raíssa Maria. E nesse projeto extensionista, eu vou estar, com relação a esse projeto extensionista, eu vou estar falando a respeito da metodologia e dos resultados. O projeto extensionista, da equipe pautou-se na questão da transparência com relação à divulgação e distribuição de medicamentos nas unidades básicas de saúde Mirante, da cidade de Mirante, no município de Teofilândia. Quando a gente pensa na metodologia, quando a gente pensou na metodologia que a gente iria utilizar, aí a gente pensa que a metodologia são passos, né, passo a passo que você vai precisar dar, é um caminhar, é um caminho que você vai seguir, né, para a pesquisa. E aí nós fizemos uma pesquisa exploratória, uma pesquisa qualitativa, e isso é ligado a uma interação, né, social. Por quê? Porque a gente não só trouxe dados, a gente não só trouxe a problemática, nós também, né, além de problematizar, nós também mantivemos o diálogo com a comunidade, mantivemos o diálogo com o poder público, no caso aí, né, a unidade básica de saúde da cidade. E o intuito, né, de se fazer isso foi o quê? Tornar esse projeto extensionista feito a partir de uma pesquisação, que é quando você traz todos os dados, né? Mas há uma comunicação com a comunidade que está sendo afetada, né? Por essa. Não vamos falar de falta de transparência, mas que pode ter aí uma falha, né? Nessa transparência de distribuição e de divulgação de medicamentos. E quando a gente pensa nessa pesquisação, né, ela surgiu e ela conseguiu ser feita também porque foi feito um diagnóstico, né, a partir do problema. Verificou-se qual era o diagnóstico. Então, chegou-se ao que precisava ser feito, né, para esse projeto extensionista. Bom, quando a gente leva, né, ou levanta essa metodologia, a metodologia, enquanto esse passo a passo, a gente vai precisar seguir para chegar a algum lugar. E aí, esse algum lugar são os resultados que nós esperamos desse projeto extensionista. E aí, como resultado, nós temos uma maior transparência, né, nessa divulgação e nessa distribuição, porque às vezes podem ocorrer falhas, né? Há uma falha na comunicação, e essa falha na comunicação, às vezes, pode trazer um transtorno, né, para uma comunidade, porque às vezes as pessoas precisam de determinados medicamentos, e às vezes por essa falha, por uma falha de comunicação que venha a ocorrer, precisa estar se deslocando, né, de um canto para outro buscando medicamento. Então, o objetivo de se trazer esse problema à tona, de se fazer essa pesquisa, ação, é tentar melhorar, né, a partir desse diálogo, dessa interação, comunidade, poder público, pesquisadores também, né, melhorar essa transparência, né, para a comunidade que precisa dessa informação. E quando você busca essa melhoria, você já acaba tornando o processo mais eficiente, mais racional. Por quê? Porque você acaba melhorando e contribuindo, né, para que tudo ocorra assim de uma forma mais eh, suave, e além de suave,
que as pessoas consigam ter, né, a informação. Olha, não tem remédio aqui, vai ter daqui a quanto tempo, né? Olha, não tem aqui, tem em tal lugar, mas que tenha, que a comunidade tenha esse retorno e não fique, né? Vou falar aqui muito grosseiramente, mas não fique no vácuo sem saber, né? O que está acontecendo, o que está se passando, tem ou não tem, porque falta, porque não falta. E quando a gente pensa nessa coisa da melhoria da transparência, a gente pensa também numa racionalização e numa maior eficiência, porque além de você evitar esse trânsito de pessoas que às vezes precisam se deslocar quilômetros para conseguir esses medicamentos, você também evita, em alguns momentos, essa questão da automedicação, que às vezes pode, né, prejudicar o beneficiário, né, que vai à UBS buscar um medicamento, mas não encontra, e aí é, vai por outras vias, né, tentar ver um outro medicamento. Então, assim, é super importante que haja essa transparência para que as pessoas possam ter uma melhor informação, a informação não chegue truncada, né? Ela chegue de forma clara, né, e objetiva com aquilo que a população que vai ao UBS buscar o medicamento precisa, né, precisa ter para evitar transtornos, né, tanto para a comunidade que precisa se deslocar até a UBS para buscar, como também para o poder público, né, que assim, existem leis que regulamentam essa coisa da transparência e que às vezes você precisa, né, só fazer uma pequena adequação para que haja uma melhor, né, integração, interação, né, entre comunidade e poder público. Olá, meu nome é Simone e eu vou falar um pouco sobre as propostas de comunicação para garantir a sustentabilidade do projeto. A intenção do trabalho em relação à comunicação é de consolidar um modelo de ferramenta permanente e que assegure o direito fundamental aos usuários de forma acessível e atualizada. O projeto cria objetivos a serem conquistados, como diagnosticar as fragilidades na comunicação e logística de distribuição, propor soluções de comunicação acessível através de mídias digitais, mas também utilizar as mídias visuais, divulgação periódica e clara dos estoques de medicamento. E todos esses objetivos ele tem o intuito de fortalecer o controle social, conscientizando a população com seus direitos e o acesso à informação. Como resultados, nós esperamos o aumento da disponibilidade de medicamentos, fácil acesso da população, com uma distribuição eficiente e, principalmente, que a comunicação entre o setor de saúde e fármacos também seja atingida de forma positiva, evitando desperdícios, vencimentos e remanejamentos de última hora. Olá, eu me chamo Jackson Oliveira dos Santos. Hoje eu vim aqui falar um pouco como iniciou, né, a projeção, né, da nossa visita técnica à unidade de saúde, em especial em Teofilândia. Lá onde recebi a boa-vinda, né, das atendentes, fui bem recebido ao comunicar que é um trabalho da faculdade referente à gestão pública, em especial como funciona a distribuição dos medicamentos, né? A questão da transparência dos medicamentos, como a população tem a ciência de que esses medicamentos estão na unidade e da sua possível falta e a sua chegada na unidade. De princípio, né, as boas-vindas, né? E logo em seguida obtive contato com a farmacêutica, a responsável, né, da unidade, a senhora Viviane Moura, conhecida popularmente aqui na cidade como Vivi, e com ela obtive algumas informações, beleza? Fui com algumas perguntas prontas e objetivas, né? Como era um horário de meio-dia e ela queria, né, almoçar, né? E ela falou, pediu, né, para ser bem breve possível.
Já tinha solicitado também antes, né, essa visita, então foi uma coisa bem pequena, né, num curto período, porém objetiva. E lá colhemos as seguintes informações, que de fato não estavam cumprindo a lei, né, de transparência que pede, né, em 2023, se não me falha a memória, uma lei que entrou em vigor sobre a transparência dos medicamentos. A população não tinha ciência da falta ou da chegada ou da disponibilidade dos medicamentos na unidade, onde ocasiona transtorno para a população que tem que ir na unidade constantemente para saber como está o andamento dos medicamentos. Também sobre a questão da publicação, não tinha uma rede social específica onde que a população tinha essa informação clara, né? E uma das soluções lá que eles teve lá era comunicar os agentes de saúde em situações específicas, ou seja, em questão de pessoas que tinham doenças crônicas e precisava tomar aquele medicamento, e aí comunicava os agentes de saúde, eles passavam a informação ao paciente e o paciente ia e pegava. Em outras situações também distribuía em alguns postos de saúde, porém a questão da informação dos medicamentos não tinha. Em especial, as questões das doenças crônicas, ele tinha um controle. As pessoas que utilizavam o medicamento tinham o controle, e também a farmácia, né, que distribuía esses medicamentos, tinha uma noção, porque era um medicamento em período de 30 dias. Ou seja, eles tinham a ciência que durante 30 dias aquele medicamento ia acabar, e aí tinha que repor aquele medicamento. Em contrapartida, eu e a minha equipe, né, no momento ali fizemos uma chamada de videoconferência, propomos a ele, né, os estudantes propondo uma farmacêutica, né, mas aconteceu. E aí que fizesse da melhor forma um trabalho de divulgação. Listamos também como questão das redes sociais, né, um número de WhatsApp, ou coletar número do usuário, né, da unidade ali, para informar que os medicamentos que estão na unidade, estão chegando, divulgar a lista de divulgação, os medicamentos que estão disponíveis, e se possível, em cada 8 dias, divulgar uma lista, né, dos medicamentos que estão disponíveis na unidade. Outra questão bem importante foi utilizar todos os meios possíveis de ligação via WhatsApp, escrita, mandar um áudio, ou se possível fazer uma ligação para contactar aquela pessoa que o medicamento está na unidade, está disponível para coleta. E com isso tive uma conversa bem produtiva e satisfatória. Nós, como estudantes, né, da área de administração pública, foi uma experiência fora do normal, que ao adentrar uma unidade pública, né, não esperava nem a recepção que esperamos, foi ótima recepção, e ficamos à vontade, porque a farmacêutica, né, a senhora Viviane, não limitou, apesar que o tempo foi curto, mas deixou bem claro que o que nós pudesse prestar de opiniões ali naquele momento, ou de dúvida, a janela, né, as portas ali estariam abertas naquele exato momento. Então ficamos bem confortável, né, naquele momento ali de descontração, de um leve bate-papo ali. E com isso finalizamos ali, né, nossa entrevista, né? E foi até na sexta-feira, né? Então foi ótimo o momento ali, né, da entrevista.